Mateus capítulo 24, verso 45 em diante, a Bíblia diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhes a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero ainda ler um outro texto que fala sobre o mesmo assunto, mas está no livro de Lucas, capítulo 12, verso 41, o texto diz assim: Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essas palavras para nós, ou também para todos? E disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: Meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e criadas, e comer e beber e se embriagar, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele que muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Isso mesmo. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã, por esse início de tarde, Jesus, por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para nós, por esse dia tão lindo. Sabemos, Pai, que há algo do Senhor, Deus, que o Senhor deseja compartilhar e entregar, Senhor, nessa manhã. Nós nos achegamos com o nosso coração, Senhor, tendo a plena certeza de que há um banquete, e também humilde, Jesus, porque nós reconhecemos que nós não conseguimos, Senhor, por habilidades intelectuais, entender o que o Senhor deseja nos ensinar, mas nós pedimos que o Senhor descortine aos nossos olhos, Pai, o que nós acabamos de ler, que possamos, Pai, receber do Senhor espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para compreender as verdades contidas no texto que acabamos de ler, e possamos sair daqui nessa manhã marcados pelo poder da Tua Palavra. Nós queremos entender este tempo, não queremos, Pai, Senhor, viver algum tipo de disciplina por conta da nossa ignorância. Nós queremos viver tudo, ser intensos na oportunidade que o Senhor está nos dando. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações. Eu oro para que Deus, o Senhor, ilumine, Senhor, de fato o nosso coração. E eu peço também, Deus, que o Senhor venha me incendiar, me consumir com o Teu fogo. Que eu seja apenas um canal, um instrumento do Senhor para trazer o Teu ensino, e que essa palavra venha falar aos corações de forma profunda e especial. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu vou buscar ser mais breve possível para explicar essa parábola para os irmãos. Mas como eu disse no último domingo, diante dos acontecimentos, dos últimos dias que envolveram Israel, eu entendi de Deus o senso de urgência, eu entendi de Deus uma aceleração, e eu entendi também de Deus que eu deveria ministrar para vocês uma série, analisando as 4 parábolas de Mateus 24 e 25. Semana passada, analisamos a parábola da figueira, na palavra que eu titulei Entendendo os Sinais. Se você quiser, está lá no nosso YouTube, também no nosso Spotify, você pode acessar e ouvir, onde falamos de 2 sinais, um que diz respeito a Israel e outro que diz respeito ao que o Senhor está fazendo através da igreja nos nossos dias. Hoje eu quero falar sobre a parábola do bom servo e do mau servo. Na semana que vem vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, e na outra vamos falar exatamente sobre a parábola dos talentos. É importante que você participe para que você consiga entender tudo que Jesus quis deixar para nós como entendimento sobre essas parábolas.
A parábola que nós acabamos de ler vai nos apresentar o comportamento de servos durante esse período e uma recompensa, uma disciplina que vai ser entregue ou vai ser dada dependendo do comportamento que os servos tiverem durante esse tempo, quando o seu Senhor voltar. E aí eu quero começar com vocês analisando exatamente o texto de Lucas. Eu vou ficar migrando entre Lucas e Mateus, ok? Lucas 12, no verso 41, Pedro vai fazer uma pergunta ao Senhor. Ele pergunta: Senhor, proferes esta palavra para nós ou também para todos? Jesus acaba de falar da parábola da figueira. E aí Pedro ficou em dúvida: isso é para a gente, discípulo, ou isso é para todos que estão te ouvindo, ou todos que te ouvem? E aí Jesus vai responder a pergunta de Pedro sobre a parábola com outra parábola. Jesus é assim. Ele vai responder com uma outra parábola. Ele vai lançar uma parábola. Eu não vou gastar tempo aqui explicando o que é parábola para vocês, eu acho que isso ficou claro na última pregação, não é verdade? Ele vai lançar mais uma história, para que através dessa história, os seus discípulos pudessem entender qual é o público-alvo. E ele vai dizer no verso 42, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Então ele vai explicar aqui para a gente qual é o público-alvo. Qual é o público-alvo? Nós, que somos os seus servos, que estamos numa função de mordomo. Aí você pode pensar: mas pastor, o que Jesus quis dizer com mordomo? Porque quando eu penso em mordomo, eu tenho certeza que tem muita gente aqui, quando pensa em mordomo, pensa na mesma coisa. Lembra daquele James, né? Você que nasceu na década de 80, década de 90, você sabe quem é. O pessoal que nasceu em 2000, talvez não. Mas lembra da propaganda do papel higiênico Neve? James. Não era James, gente? Mas tinha um mordomo chamado James. É da onde? Enfim, é o Alfredo. Eu não sei o que vocês que estão gravando vão fazer nisso daí. Vai ver o Alfredo. E o Alfredo na sua cabeça, né? O Alfredo. Aquele mordomo todo empacotado, né? Naquele smoke. Só que, gente, o contexto é outro aqui. Idade antiga. Não, o mordomo não é um governante da casa, que é muito bem pago pelo seu patrão. O mordomo é um escravo. No tempo antigo, aquelas famílias mais abastadas, elas tinham escravos, elas compravam escravos para poderem servir, trabalhar na sua casa. E tinham vários tipos de escravo que tinham inclusive nomes, né? Tem esse escravo, o mordomo, que eu vou apresentar o nome grego para vocês. Tinha o aio, que era um outro escravo que cuidava da função, ele tinha a função de pedagogo, ou seja, de educar as crianças. Ele era aquele escravo que iria ensinar as crianças até chegar à sua maioridade. Mas quem é o mordomo? O mordomo no grego é a palavra oikodomeu. Não, oikônomo, na verdade, perdão, oikônomo. Oikodomeu é outra coisa. Oikônomo. Oikônomo era o escravo que tinha a função de ser o mordomo. Era aquele que era responsável por administrar exatamente os recursos da casa. O Senhor, ele ganhava os recursos, ele trazia a provisão para dentro de casa. E o mordomo, ele tinha a função de administrar como que esse recurso iria ser administrado dentro do lar. Ele também é chamado pelo apóstolo Paulo em outros textos das cartas como dispenseiro. A mesma palavra, oikônomo, é traduzido nas cartas paulinas como dispenseiro, ou seja, como aquele escravo que tem a chave da despensa. Talvez você não saiba o que é despensa. Os irmãos aí da década que nasceu a partir de 2000 talvez não saibam, né? Mas quando eu era criança e eu ia para casa da minha avó, a coisa que eu mais gostava de fazer era abrir a despensa, porque sempre tinha chocolate, sempre tinham traquinas, sempre tinha um chocolice. Ela sabia do que eu gostava e ela comprava e deixava lá na despensa. Era a minha alegria abrir a despensa e pegar. Mas a despensa era um cômodo das casas mais antigas. Não tem mais, né? Hoje fica tudo no armário da cozinha. Mas era um cômodo. Alguns lugares o cômodo era grande. Aqui na Irlanda devia existir, aí virou quarto, né?
botaram 4 beliches lá dentro, virou quarto. Mas a despensa era um cômodo onde de fato ficavam guardadas ali as sacas, né, com todas as sementes, com toda a provisão que havia sido trazido. E o dispenseiro, ou mordomo, né, o oikono, abria, trazia para fora aquilo que iria servir de alimento para as pessoas que viviam na casa. Então o oikono, ele vai ter exatamente essa função. É por isso que lá em Mateus capítulo 24, verso 45, o texto diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Ou seja, Jesus vai dizer que o bom servo, o que é esperado do servo, fiel e prudente, é exatamente o que ele vai descrever aqui. A quem o Senhor confiou os seus conservos para lhe dar sustento a seu tempo. E aí Jesus, ele vai trabalhar com 2 palavras: o servo, que seria o mordomo, e os conservos, ou seja, que são os servos. Todos nós aqui somos servos de Deus, sim ou não? Mas algumas pessoas aqui estão numa função de liderança, de supervisão sobre outros servos. É isso que o texto quer dizer. Todos nós, de alguma maneira, recebemos de Deus algum tipo de função de liderança ou de influência sobre a vida de alguém. Todos nós. Todos nós. Seja você no aspecto da sua família, como marido, você encabeça a casa, você lidera a casa, sim ou não? Uma esposa auxilia o marido nessa função de liderar a casa. Como pais, né? Pai e mãe lideram os filhos. O filho mais velho, coitado, recebe a função de quê? Né? De liderar, de ser exemplo, na verdade, né? Os filhos mais novos, não de implicar, né? Quem é do meio sabe o que eu estou dizendo. No trabalho, meu irmão, você tem alguma função de liderança direta? Você é chefe? Você é patrão? Você pode ter uma função direta, de ter de fato, né, pessoas ali debaixo, né, da sua liderança, da sua supervisão. Mas você também pode ser um líder indireto. Como assim indireto, pastor? De alguma maneira você influencia os funcionários que trabalham com você, que está sobre a mesma área, no mesmo nível. Talvez você tenha mais tempo de casa, talvez você tenha mais confiança da parte do seu chefe. O que eu quero que você perceba é que Deus nos deu algum tipo de influência. No ministério, se você é líder de ministério, se você coordena alguma função no ministério que você serve, se você é líder de GC, se você supervisiona a GC, independente, queridos, Deus te estabeleceu com alguma função de influência. Talvez você não foi colocado em nenhuma posição, você não tem filho, você não é casado, não é? Mas você influencia algum tipo, de alguma maneira as pessoas. Talvez você é uma influência na internet, ou um projeto, né? É o sonho. Que quando a gente era criança, né? O que você quer ser quando crescer? Médico, juiz, piloto, agora é TikToker, né? Mudou um pouco o sonho da profissão. Mas tem pessoas que querem ser, mas tem pessoas que de alguma maneira influenciam. Você consegue perceber que há uma graça de Deus na sua vida? Deus te fez uma pessoa carismática, atrativa, que atrai pessoas e que de alguma maneira influencia essas pessoas. O que eu quero que você entenda é o seguinte, meu irmão: Deus colocou você nesse lugar, mesmo que você influencie 2, 3, 5, 10, 100, 500, 1000. E quando eu falo aqui, eu falo de no geral, seja dentro de casa. Entende o que eu estou querendo dizer? Deus, Ele nos colocou de alguma maneira para influenciar algumas pessoas. E aí o texto vai dizer que do servo é esperado que ele dê o quê? Sustento ao seu tempo para os seus conservos. Por que Deus colocou pessoas debaixo da sua influência? Para que você sirva a elas. Liderar, dentro do contexto bíblico, é servir. Liderar não é ter um monte de gente para te bajular. Liderar não é ter um monte de gente para aplaudir você. Liderar é ter um monte de gente para você servir. Liderar é ter pessoas para você conduzir. Liderar é ter pessoas para você alimentar. É isso que significa, dentro de qualquer contexto. Há uma vocação que nos foi dada, dentro dessa influência, que é servir, que é cuidar, que é prover o alimento.
É por isso que o verso 46 vai dizer: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Como? Uma coisa simples, está provendo alimento para os seus conservos. Verso 47 diz: em verdade vos digo que se lhe confiará todos os seus bens. Então, de acordo com tanto com Mateus como com Lucas, o servo fiel e prudente é aquele que o Senhor vai encontrar fazendo isso. Fazendo isso o que, pastor? Provendo alimento, provendo boa influência, encaminhando os seus conservos ao Senhor. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus tem te abastecido? 3 pessoas. 4 agora, com 5, mais uma, né? Tem faltado? E quando eu falo, não falo de finança não. Falo de alimento, comida, espiritual. Deus tem abastecido você. Seja aqui, seja no seu GC, seja nas nossas reuniões. Não tem faltado oportunidade. Em nossa igreja não para. Lagoinha não para um minuto. É até difícil acompanhar a agenda. As pessoas às vezes vêm final de semana, pastor, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque é sábado, é domingo, é sexta, é dia de semana, é online, tem os cursos, tem os gerações, tem os cursos da igreja, está vendo o carisma. Deus tem te abastecido, não tem faltado alimento. Mas por que o Senhor tem te abastecido? Será para que você fique comendo e venha a ser um obeso espiritual? Eu quero te ensinar algo dentro da perspectiva bíblica, meu irmão. Nós somos canais. E eu quero aproveitar e abrir esse parênteses aqui, porque isso é uma mentalidade que nós não podemos de maneira alguma tolerar entre nós. A mentalidade do receber, de só querer. O mundo é egoísta. O mundo quer tudo para si. O mundo quer para si. O mundo é o que é meu, é para mim. Mas uma vez que nós nascemos de novo, a nossa mentalidade precisa ser transicionada para ser uma mentalidade que tem mais prazer em dar do que receber. Então, às vezes, quando a gente vai organizar uma conferência, alguma coisa do tipo, ou algum evento, vem aquele questionamento, né, na hora de levantar os voluntários para servir, mas eu não quero, porque eu quero receber. Eu quero receber. Irmãos, quem assim responde não aprendeu nada da gente, não aprendeu nada de mim, e não aprendeu também nada do nosso coração. Nós somos uma igreja que dá, nós somos uma igreja que entrega, porque Jesus deu. O que Jesus recebeu, querido, foi cuspe, foi coroa de espinhos. Você entende o que eu estou querendo dizer? Deus o exaltou, e se tem alguém que vai fazer alguma coisa, é o Senhor, no seu tempo. Enquanto nós estivermos nessa terra, é canal, é dar, é entregar, não é reter. Deus te chamou para prover alimento aos conservos no seu devido tempo. É o que nós acabamos de ler. E quando o Senhor voltar, Ele vai querer te achar fazendo assim, dando, entregando. O nosso papel é dar, o nosso papel é entregar. Nós somos canais. O reino de Deus tem essa dinâmica, é diferente, é dar, dar. Jesus vai nos ensinar, queridos, que melhor é dar do que receber, que o primeiro é o último, que maior é o que serve. Então Deus te chamou para ser canal, Deus te chamou para dar, Deus te chamou para entregar, para alimentar os seus conservos. Amém ou não? Isso é o que é esperado do servo bom e fiel. De acordo com o verso 47, o texto vai dizer que no dia que ele voltar, se ele te achar fazendo assim, ele vai confiar a você o que? Todos os seus bens. Há uma retribuição, há um galardão na vida daquele que foi um bom servo e um servo fiel. E aí, queridos, o verso 24, no capítulo 24, na verdade, no verso 48,
nós vamos ver o que o Senhor vai falar a respeito do mau servo, ou seja, porque tem um servo bom, mas também tem um servo mau. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com os ébrios. Lucas 12, verso 45. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e criadas, e a comer e beber, e a embriagar-se. Eu quero que você perceba que o servo mau, ele tem algumas atitudes, e eu vou pontuar duas aqui. A primeira, está muito claro no momento em que ele olha para o relógio e pensa assim: nossa, mas o Senhor está demorando. Ele perde a percepção profética. Preste bastante atenção no que eu vou falar aqui para vocês, meus irmãos. Nós fomos chamados para manter os nossos pés nessa terra, mas o nosso coração no céu. Nós somos aqueles, queridos, que tocam o céu, recebemos do alto, para trazer a terra. Para trazer a terra. A terra não pode nos frear. O sistema do mundo não pode nos resistir. Somos nós que temos que ir. Somos nós que temos que trazer aquilo que o Senhor nos fala, a realidade dos céus à terra. Por isso que Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso, a pedir a vontade, que a vontade dele seja cumprida aqui como ela é feita lá. Entende o que eu estou querendo dizer? É a igreja. Nós temos essa função profética. Só que nesse sentido, querido, seu coração precisa estar lá. Você precisa entender, você precisa acessar, você precisa estar totalmente ligado, conectado nas frequências do céu. E é uma das coisas que o céu mais clama, é que ele venha. E aí você olha o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, quando nós lemos a carta tanto de 1 como 2 Tessalonicenses, nós vemos Paulo tratando a volta de Jesus como algo eminente. Pedro vai falar a mesma coisa na segunda carta de Pedro. Essas 3 cartas foram escritas há aproximadamente 2000 anos atrás. E Jesus não voltou ainda. Como que aqueles 2 apóstolos, eles tinham no coração deles um fogo que ardia, que consumia, uma convicção, um senso de urgência, e nós não possuímos isso. Eu oro todos os dias para que esse senso de urgência que tem queimado dentro de mim não seja perdido. É o que nós precisamos, porque ele vai voltar. Porque no momento que nós olhamos para o relógio e pensamos assim: mas ele está demorando, isso quer dizer que nós desconectamos o nosso coração dos céus e conectamos o coração à terra. É exatamente o que aconteceu com esse servo. Fica muito claro aqui. Ele não foi chamado para julgar, ele foi chamado para servir. O bom servo é o servo que obedece, não o servo que questiona, o servo que tem uma série de opiniões. Isso é um outro assunto. Deveríamos entrar lá em Apocalipse, porque o próprio Deus, ele vai nos falar que ele vai chegar no tempo certo. No tempo certo. Tem lá o 5º selo. Quando ele é aberto, nós vemos o texto falando sobre os mártires da igreja que morreram por amor de Jesus, clamando: Senhor, até quando? E o texto vai dizer que os dias não sabia, que estava guardado e reservado, mas seria no tempo oportuno, depois que se completasse todos aqueles que seriam salvos. Não tem mais gente, é por isso, por minha causa, por sua causa, por causa de todos nós. E o texto vai continuar dizendo, no final, que ele espancou os seus conservos e companheiros. Nós vemos a atitude que, uma vez que o servo ele se desconecta dos céus, se desconecta do profético, ele vai começar a ter atitudes carnais e mundanas. Quando o texto fala sobre espancar os seus conservos ou companheiros, o texto aqui não é literal, é uma parábola, meus irmãos, é figurativo, né? E o significado metafórico da palavra no grego é agredir a consciência. Agredir a consciência, não agredir o físico. O que seria agredir a consciência? Nada mais é, queridos, do que você usar da sua influência
para com essa pessoa que Deus te deu para servir em benefício próprio. É quando nós começamos a usar da influência sobre as pessoas para o nosso benefício. Isso tem nome, se chama abuso. E queridos, se você está agredindo a consciência de conservos que você deveria servir, a Bíblia diz que se Jesus voltar hoje, há uma disciplina para você. Marido, deixa eu te falar uma coisa, você não deve de maneira nenhuma agredir a consciência da sua esposa. Num relacionamento abusivo, você deve amá-la, você deve servi-la e você deve protegê-la. Você deve ser um incentivador, você deve ser alguém que libera. Esposa, da mesma maneira, você não pode agredir a consciência do seu marido a partir de manipulações emocionais. Pais, você não tem direito de agredir a consciência dos seus filhos. Você tem um dever, que é ser exemplo, levando os seus filhos a Jesus e a descobrirem para que Deus chamou, qual o propósito da história da vida deles. Namorado, e eu falo aqui para os homens, ok? Você também não pode de maneira alguma agredir a consciência da sua namorada, tentando forçá-la a fazer aquilo que não é permitido ainda. Ela não te pertence, ela não é sua. Nós não queremos passar pano para sexo antes do casamento, meus irmãos, e eu sou muito claro sobre isso. Inúmeras pregações, está tudo no Spotify, eu não tenho problema de falar sobre isso. Não. Juntar, sexo é bênção de Deus, criada para o casal casado. Para aquele que casou, se você não casou, você não deve desfrutar disso. Você deve olhar para essa menina e olhar para ela e ver assim: é minha irmã em Cristo, não é um objeto nas minhas mãos. Eu devo respeitá-la, porque se eu toco, se eu me aproprio, eu abuso. Ah, pastor, mas você não sabe de nada, é consensual, ela quer. Não é ela que te permite. Você tem um Senhor, é Ele que te dá a permissão, e Ele não te permitiu. Ah, mas o corpo é dela. Então tá, depois não reclame, se no grande dia você receber um juízo por isso. É tua irmã. Se Deus tem te dado alguma influência sobre a vida dela, é para respeitá-la. É tua irmã em Cristo. Você deve cuidar, você deve respeitar, você deve zelar. Agora você quer, ela precisa transicionar então os papéis, ela precisa deixar de ser irmã e se tornar esposa, se tornar mulher. Case com ela, cumpra o que a Bíblia te ensina. Uma vez que você casou, você assumiu, ela de fato é sua esposa, o corpo dela passa a ser seu e o seu passa a ser dela, e aí vocês podem desfrutar daquilo que foi criado para o casal casado. No seu trabalho, meu irmão, não use da boa vontade dos seus funcionários, ou não abuse da boa vontade dos seus funcionários, não vá além dos limites. No ministério a mesma coisa. Não abuse da disposição de coração dos seus voluntários. Todos estão aqui para servir o Senhor. Entenda uma coisa: Deus, Ele te deu influência para servir aos seus conservos. Não agrida a consciência deles. O texto então vai dizer que depois que ele perde totalmente a conexão profética, ele vai então usar da influência para o seu bel prazer. E segundo, ele vai passar a comer e beber e embriagar-se. O texto diz isso, vocês acabaram de ler. Eu expliquei sobre isso na semana passada. Mas o comer e o beber, dentro da linguagem bíblica metafórica, nos fala exatamente sobre a entrega aos prazeres dessa vida. Esse termo, ou essa expressão, ela é relacionada nas Escrituras desde o Antigo Testamento até o Novo. É a entrega aos prazeres dessa vida. Aqui, quando a Bíblia fala sobre o comer e beber, não está falando sobre mesa apenas, ok? Mas o ato, a prática, é justamente a entrega aos prazeres dessa vida. Por isso que o profeta ele vai recorrer a uma das falas muito comuns entre os gregos, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isso, enfim, era uma fala muito conhecida no mundo antigo, foi replicado entre vários povos, porque era isso. Amanhã vai morrer, vamos curtir o dia, vamos curtir a vida, só temos o hoje. Infelizmente era dessa maneira que era entendido.
Então, embriagar-se aqui tem o seu sentido literal, mas também tem o seu sentido metafórico, que significa exatamente você ir além daquilo que deve ser desfrutado. A pessoa, então, infelizmente, ela não só abusa daqueles que Deus deu influência, no qual ele deveria estar servindo, mas como também vai entregar aos prazeres dessa vida. E aí, verso 50, eu estou encerrando, estou no final, prometo. O texto diz o seguinte: virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Preste bastante atenção no que eu vou falar aqui. O Senhor, Ele faz promessas, nós temos convicção de que essas promessas vão acontecer, sim ou não, mas ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, e elas acontecem de repente. Você pode ver as escrituras, quando a promessa acontece, ninguém, é aquela coisa, todo mundo espera, mas não está esperando. Os discípulos foram avisados por Jesus para ficarem em Jerusalém, não saírem de lá até que fossem revestidos do poder. Eles ficaram, e a Bíblia vai dizer que no 10º dia, de repente, um vento impetuoso tomou aquele local onde eles estavam reunidos. É de repente. Eu sei que você fica assistindo aqueles vídeos lá no YouTube, com esses profetas, eu falo com aspas, do YouTube, que ficam falando dos sinais da volta de Jesus. Meu querido, nem os anjos sabem, nem o Filho, nem ele sabe o dia que ele volta, só o Pai. Se você gastasse o tempo que você gasta no YouTube, vendo esses vídeos, com teu Pai, com as Escrituras, talvez você estaria mais atento, talvez você estaria mais preparado, ou se preparando melhor para esse dia. Mas o texto diz que ele vai vir numa hora, que ele vai vir num dia que o servo não sabe. Só que o texto é muito claro no verso 51 a dizer: castigá-lo-á, lançando com os hipócritas. Meus irmãos, para o servo infiel há uma disciplina. Da mesma maneira como para o servo bom e fiel há uma recompensa, ele vai fazer parte de toda a riqueza do Senhor, de tudo que está preparado. Há um galardão preparado para o servo bom e fiel. O texto vai dizer que há uma disciplina para o servo infiel. Ele vai ser lançado à sorte com os hipócritas. Quem são os hipócritas? Na referência, dentro dos evangelhos, nós sabemos que os hipócritas, eles vão fazer referência justamente aos fariseus, aqueles que tinham a promessa, mas rejeitaram o cumprimento da promessa. Eles não reconheceram Jesus, eles não reconheceram a Cristo, eles não reconheceram o Messias, e por conta disso, há sim um julgamento, ou melhor, uma disciplina, há um juízo para este povo, para esses hipócritas. A grande tribulação é para eles, só que aquele que desprezou o seu tempo, que desprezou o que Deus deu, que não cuidou daqueles que o Senhor deu para cuidar, se ele for, quando Jesus chegar, foi achado assim, infelizmente, ele vai ser lançado junto com os hipócritas, e o texto vai dizer que ali haverá o quê? Choro e ranger de dente. Queridos, a Bíblia não está falando do inferno aqui, viu? Porque choro e ranger de dente vai nos falar exatamente de uma figura, não é algo literal, apesar de que pode ser. Mas a Bíblia, quando ela fala do inferno, ela fala de um lugar de fogo e enxofre. Choro e ranger de dentes nos fala exatamente de algo que vai ser produzido nesse dia. Porque no dia que Jesus voltar e o Senhor arrebatar a sua igreja, aqueles bons servos, servos fiéis, infelizmente vai ter gente que vai ficar, porque foi um mau servo, porque não cuidou dos seus conservos, porque não serviu, não trouxe, não deu alimento, e dentro daquela situação vai haver nele um sentimento de remorso, um profundo arrependimento. Eu sabia disso, eu conhecia essa história, e eu desprezei. Quando a Bíblia fala de choro, é de choro de verdade. Não sei se você já se arrependeu de alguma coisa que você fez na sua vida, isso produziu um choro doído. É disso que a Bíblia está dizendo. Eu podia estar lá e não estou.
vou ter que sofrer a disciplina de passar durante esse período tão difícil que a terra vai enfrentar, porque eu não respondi, eu desprezei o que Deus me deu para fazer. Ranger de dentes vai nos falar exatamente dessa dor. Queridos, Lucas vai nos advertir que a quem muito é dado, muito será cobrado. Vira para o teu irmão e fala assim para ele: você, não, é para falar de verdade, aponta o dedo para ele e fala assim: você, meu irmão, que está aqui nessa manhã, ouvindo tudo que está sendo pregado, se tornou indesculpável. Indesculpável. A quem muito é dado será cobrado, meus irmãos, muito será cobrado. O Senhor quer nos despertar nesses dias, para que de fato não venhamos a desprezar a oportunidade que o Senhor está nos dando, e venhamos a viver com intensidade esse tempo. Meus irmãos, tenho orado todos os dias pela manhã, pedindo: Senhor, não me deixa perder esse senso de urgência. Eu não quero, tudo que eu entendi há 2 semanas atrás, eu não quero que se esfrie dentro de mim. Não quero. Eu quero correr como uma corça. Eu quero, Senhor, voar como uma águia. Eu quero, Jesus. Eu quero, sabe aquele turbo do carro? É o que eu quero, nitro, né? E não perder a oportunidade que o Senhor está nos dando. Como um bom servo, eu quero dar alimento todos os dias. Como eu disse, a igreja não para, o que for possível, para que todo mundo aqui seja indesculpável também no grande dia. Coloque de pé no seu lugar. Estamos de fato caminhando para o final, meus irmãos. Eu preciso, antes de encerrar o culto, orar com você. Feche os seus olhos, coloque as 2 mãos sobre o seu coração, com os seus olhos fechados e as 2 mãos sobre o seu coração. Queria te convidar a você orar nessa hora. Eu quero, na verdade, fazer 2 orações. A primeira, eu quero orar por aqueles que de alguma maneira se encontram nessa situação do mau servo. Não no nível que ele chegou, mas pode estar caminhando para isso. Se sentem distantes, não se sentem desconectados, mas as coisas não são como já foram um dia. Eu quero orar por você nessa hora. Queria que você, com a sua mão no seu coração, aí você começasse a orar, falando: Jesus, por favor, acende o meu coração, aquece o meu coração, Jesus, porque eu quero, Senhor, eu quero, Jesus. Eu quero ser achado fiel, eu quero ser achado, Jesus. Dentre os fiéis, eu quero ser achado entre eles. Eu não quero de maneira alguma, Senhor, estar longe. Vamos, igreja. Vamos, ore no seu lugar. Vamos, ore no seu lugar.